os teus ensinamentos, mas eu não sei o que ministrar no domingo. Se o Senhor não quiser que eu vá, tá tudo bem. Mas Jesus, eu não aprendi assim. Eu aprendi que o Senhor nos dá uma palavra. Eu aprendi que o Senhor fala conosco primeiro, que o Senhor nos ensina primeiro, para depois a gente levar aos irmãos. E o Senhor continuou em silêncio. Eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor toque ao meu coração. Faça alguma coisa, Senhor, me ajude. Me ajude a entender o propósito do Senhor para domingo. É a tua palavra. Então o Senhor me fez perder o sono. E eu fiquei por muitas horas lendo a Bíblia. Eu já li o livro de João, já terminei, já li de novo. E eu li, eu reli. E deu 2, 3 horas, 4 horas da manhã. E foi uma noite. Todos dormindo. E eu aguardando o Senhor falar comigo. Porque, queridos, estar aqui é uma responsabilidade. Falar da palavra do Senhor, talvez para você é algo comum, para mim não é. Talvez você almeja uma oportunidade de ministrar, de estar aqui nesse altar falando da palavra. E você tem várias palavras, você sabe como fazer. Mas eu sempre digo que eu não sei fazer, e se Ele não falar comigo, eu não vou fazer. Eu sempre digo para Ele que eu não sei falar, e se Ele não falar comigo, não vai sair nada. Então no outro dia, pela manhã, o Senhor me trouxe a palavra. Diga glória a Deus. Diga mais uma vez, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Porque o Senhor enviou a palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E o Mike ainda me manda uma mensagem: pastora, tem o tema para a mensagem? E eu disse: ainda não. Aí quando o Senhor fala comigo, Ele fala: sim, tem o tema. E o tema desta mensagem que o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração nesta noite é: não procure culpados para as suas escolhas. Não procure culpado para as suas escolhas. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim, na minha versão: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito o que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir.
O assistente concordou com a sugestão e fez exatamente. E fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes, que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém? Amém, queridos? Não procure culpados para suas escolhas. Interessante que a escolha de Daniel nunca foi estar na Babilônia. Sabemos que a história, a palavra que nos diz sobre Daniel é que eles foram levados cativo à Babilônia. Eles foram levados à força à Babilônia. Então Daniel e os seus amigos nunca teve essa escolha de estar ali. O lindo de tudo é que mesmo sabendo que ele não escolheu estar ali, naquela situação, naquele lugar, naquela cidade, ele ainda tinha o direito de fazer uma escolha. Porque, queridos, pode acontecer e acontecem várias coisas na nossa vida. Somos seres humanos, somos gente. E nós não estamos livres de sermos magoados, chateados, feridos. Você não está livre de sofrer uma enfermidade, de ser levado para um outro lugar, para uma outra cidade. Mas diante dessa situação, eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite. Qual decisão você tomaria? Qual escolha você faria? Porque hoje, no nosso lugar como ser humano, nós buscamos só culpados para as nossas escolhas. Não deu certo, a culpada é a Jaine. Não deu certo, o culpado é o pastor Zaqueu. Me feriram, eu não merecia. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia viver isso. Eu não mereço tanto sofrimento. Querido, o que você está decidido a fazer com isso? O que você hoje pode decidir fazer com tudo isso? Porque se você está no momento mal da sua vida, já está acontecendo. Mas no meio desse deserto, o que você pode fazer com isso? Você está no lugar de enfermidade, o que você pode fazer com isso? Foi decidido algumas coisas em prol da sua vida, o que você pode fazer com isso? O problema é que nós sempre olhando para o nosso coração, para as nossas emoções, e esquecemos do propósito porque você está aqui.
A Bíblia diz que vai ter choro, querido. A Bíblia diz que vai ser difícil. A Bíblia diz que vai ter lamento. A Bíblia diz que não vai ser fácil, mas aquele que permanecer até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida. Mas diante de tudo isso que você está passando, diante da situação que você está vivendo, eu quero te fazer uma pergunta mais uma vez: o que você vai fazer com isso? Não procure culpado para suas escolhas. Daniel, ele não escolheu, mas ele estava em uma Babilônia, e ele poderia fazer algo. Ele sabia quem o chamou. Ele sabia, porque ele estava ali. Foi avisado que Jerusalém seria tomada, que Jerusalém estava em pecado, estava em rebeldia contra o Senhor. Então ela seria tomada pelo inimigo. Daniel sabia que uma hora algo ia acontecer e não era algo legal. Agora ele está em uma Babilônia. Agora ele está em um lugar onde se adora outros deuses. Agora ele está em um lugar onde tem que se cumprir a ordem do rei. Agora ele está em um lugar que o que prevalece é uma obediência. E é decretado a eles: ei, a partir de agora vocês vão comer a comida que o rei lhe der. Esta é a comida que é para vocês comerem. Mas eu fico imaginando Daniel pensando assim: meu Deus, quem são os cozinheiros? Quais rituais que eles fazem nessa cozinha? Como que eles fazem esses alimentos para chegar até aqui? Como que eu vou comer uma comida de um lugar onde pessoas adoram outros deuses que não é o meu Deus? Eu imagino que Daniel, ele não tinha total conhecimento do que aconteceria ou acontece naquele lugar. Então ele fala ao oficial daquele lugar, e as suas palavras ganham o coração daquele homem, querido. Eu acho tão interessante isso, eu acho tão lindo isso. Porque tocar hoje, ganhar o coração das pessoas está tão difícil. Ganhar a confiança das pessoas hoje está tão difícil. Porque as pessoas não querem pessoas para confiar, para aconselhar. Elas querem pessoas que os agradem. Elas querem resposta. Hoje já não está mais existindo conselhos. Antigamente, antes de tomar uma decisão, seja qual for, a mais simples que for, os filhos consultavam os pais, ou consultavam os avós. Mas hoje, já não tem mais essa prática. Porque as pessoas, elas querem resposta. E Daniel, ele ganha o coração daquele oficial com as suas palavras, com o seu aconselhamento, com a sua sinceridade, com a sua verdade, querido. Porque a verdade, quando ela é dita, ela é conhecida. Você pode dizer para mim o que você quiser, mas se não há verdade na sua palavra, ei, uma hora não adianta. Não adianta. É necessário haver verdade em nossa palavra. É necessário haver verdade em nossas vidas. Porque no momento difícil, numa prisão, num cárcere, no momento de uma necessidade, é a verdade da sua palavra é que vai prevalecer. É a verdade da sua vida é que vai prevalecer.
Vai ter momentos que vai ser só você e Deus, e não tem ninguém a recorrer. Vai ter momento que você vai olhar para os montes e dizer: Senhor, o meu socorro vai vir de quem? Se não há verdade em nós, como? Se não há verdade em nós, como falar com Deus? Se não há verdade na igreja, como ganhar o coração das pessoas? Se não há verdade em nós, se não há verdade na igreja, como as pessoas vai confiar no evangelho, vai confiar, vai vir e dizer: sim, eu acredito na palavra, porque você é a palavra. Porque é isso que precisamos ser. Paulo diz que nós somos a carta lida. As pessoas, quando olhar para você, tem que ler Jesus em você. As pessoas, quando olhar para mim, para você, tem que ler Jesus, o evangelho em nós. Mas tudo isso, querido, se refere a uma decisão, a uma escolha. Porque tudo em nossa vida hoje e sempre vai ser gerada em escolhas, 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 escolhas. Todo dia você tem que fazer uma escolha. Todos os dias você é levado a isso, a fazer uma escolha. E essa escolha que você fazer todos os dias vai determinar os frutos, vai determinar a sua vida, a sua história, vai determinar aonde você vai chegar. Porque a escolha de Daniel não foi na Babilônia. A escolha de Daniel foi quando ele conheceu o Senhor Jesus. Foi quando ele conheceu a palavra de Deus. A escolha de Daniel foi quando ele disse sim para Deus. Foi quando ele disse sim para o reino. Foi quando ele disse sim, desse Deus eu não largo, desse Deus eu não vou trocar ele por nada e por ninguém. Porque quando nós decidimos esta palavra, quando nós decidimos e acreditamos e vivemos esse evangelho, querido, as coisas não podem mudar dentro de nós. O dia difícil não pode mudar o evangelho dentro de mim. A mentira, a falsidade, o engano, o roubo, as coisas desse mundo não pode mudar o evangelho dentro do meu coração, não pode. O que as pessoas pensam ao teu respeito, o que você é, como você está vivendo diante de Deus não pode mudar. Não pode mudar, queridos. Porque você precisa tomar uma decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia da igreja olhar para dentro de si e olhar para dentro de você e ver qual é a marca do evangelho que está dentro de você. Qual é a marca do evangelho que você carrega? Qual é a marca do evangelho que você tem ministrado aos corações das pessoas? Qual é a marca do evangelho que você tem profetizado na vida dos seus filhos? Porque esse evangelho, ele é verdade. Esse evangelho, ele não depende de que coisas aconteçam. Porque independente do que aconteça em nossas vidas, independente do que você pensa ou do que você acha, independente do que você carrega, independente do seu dom, independente da sua sabedoria humana, independente, querido, você vai ter que fazer uma escolha e tomar decisões todo dia. Por quê, pastora? Porque se você não fizer isso, você só vai andar segundo o que as pessoas dizem ao seu respeito. E a igreja está caminhando para isso.
Pastor Marcelo, a igreja está caminhando para isso. As pessoas sérias, as pessoas de referência, as pessoas que buscavam o evangelho puro, genuíno, está se perdendo. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque já não quer mais viver esse evangelho genuíno. Quer viver de imitações, quer viver do que a internet diz, quer viver do que os outros pensam ou acham, queridos. Não é proibido você admirar alguém. Não é pecado você ver uma pregação e pegar algo bom. Mas hoje o Senhor manda dizer a esta igreja qual a decisão que você está tomando todo dia em favor da sua vida e em favor da sua casa. Qual é a sua decisão? Qual é o evangelho que você está carregando? Qual é a comida que você está comendo, querido? Aonde você está sentando? Qual a mesa? Tem gente que está comendo tudo. Ah, é bom, eu quero. Ah, funcionou para você, eu quero. Ah, deu certo para você. Ah, deu certo no seu casamento, eu quero. Ah, deu certo para o seu filho, eu quero. E você? Deu certo para o outro e para você? Porque o manual para a igreja é a palavra. Eu estou vendo tanta gente inventando tanta coisa, pegando versículos isolados da Bíblia e querendo colocar na garganta da igreja. Pegando versículos isolados da Bíblia e querendo que a igreja alimenta. E o pior de tudo é que a igreja está se alimentando, porque a igreja já não se preocupa mais em viver a palavra, em ler a palavra, em saber o que o Espírito Santo de Deus quer para a igreja. Buscar é trabalho demais. Ler a Bíblia, pastora, trabalho demais. Eu vou fazer a devocional. Também faço, querida. Também faço minha devocional. Não tem problema nenhum com devocional. Mas vamos falar aqui, irmãos em Cristo Jesus, uma devocionalzinha de 5 minutos. 10 minutos. Pega lá seu devocional, só lê o versículo e vai lá só para falar que fez a devocional. Igreja. Igreja. Meus irmãos, que comida é essa que você está comendo? E o pior, você está dando para sua casa, para sua família, porque você não sabe se alimentar e também não sabe alimentar os outros. Você não sabe o que você está comendo e quer que os outros comem o que você está comendo. Para com isso, meu irmão. Vamos tomar a decisão séria de servir Jesus com seriedade. E se tiver uma fornalha te esperando? E se tiver uma jaula de leões te esperando? E se o Senhor te mandar para um lugar, porque Ele não avisa não, tá? Deixa eu já te dar essa dica, Ele não avisa não. Aí você chega lá no lugar, você encontra aquele monte de gente, aparentemente legais, mas sabe o que eles querem? Te devorar, te matar. Se você for enviada hoje lá para um lugar daqueles lá que nem pode pregar o evangelho, não quer pregar o evangelho? Não quer ser um missionário? Não quer ser? Fazendo orações de tolo. Não evangeliza a sua casa. Quer ser um evangelista para quê? Você não alimenta a sua casa e quer ir lá para outro lugar lá.
Você não gosta de ser corrigido na sua igreja? E quer ir para lá passar fome? Comer bicho? Comer barata? Comer rato? Mentira. A igreja está mentirosa. A igreja do Senhor está mentirosa. A igreja do Senhor está mentirosa. A igreja do Senhor está perdendo a comunhão com o Espírito Santo. A igreja está perdendo a graça. Você já não tem mais a graça do Espírito Santo, meu irmão. Sabe por que você não tem a graça? Porque você não está preocupado com o que Ele fez e o que Ele pode fazer com a sua vida. Você não está preocupado com Jesus. Você não está preocupado com o que Ele pensa de você. Você não está preocupado com o que Ele pensa, com o que Ele quer. Somos egoístas. A igreja está egoísta. A igreja está querendo viver de tapinhas nas costas. A igreja, pastor Zaqueu, está querendo viver de crachás, títulos e tantas outras coisas, seguidores e bababá. E aonde está a decisão de morrer pelo Evangelho, se for necessário? Rei Taramanaia. Aonde está o amor da igreja? De ter que dividir um pacote de feijão ou uma xícara com seu irmão. Aonde está? Aonde estão as escolhas da igreja? Porque não se preocupa não, porque se você não está fazendo escolha, Ele já fez a dele. Ele disse: eu vou para aquela cruz e eu vou morrer. Eu vou morrer naquela cruz por amor à minha igreja. Ele escolheu morrer por amor a você. Ele escolheu morrer naquela cruz por amor a mim. Ele escolheu morrer naquela cruz por amor ao seu filho. Ele escolheu morrer naquela cruz por amor desta igreja, redenção em Cristo. Mas qual é a minha escolha? Jejuar é muito pesado, pastor. Fazer propósito é muito pesado, pastor. Ouvir Deus é muito pesado, pastor. Pesado é sua desobediência. Pesada está a desobediência da igreja. Pesado está os ouvidos tampados da igreja. Pesado está o coração duro da igreja. Porque não é pesado servir Jesus, igreja. Não é pesado obedecer a Jesus. Não é pesado ouvir Ele. Pesado é falar demais quando Ele manda você ficar calado, como nós ouvimos quarta-feira. Pesado é você ser um desobediente, que o seu líder manda dizer: vai, mas vai calado. Dar a volta em Jericó, mas vai calado. Vai sem fazer barulho. Mas a igreja quer isso? Não. A primeira coisa, eu vou tirar uma selfie. A segunda coisa, todo mundo tem que saber. A terceira coisa, que é tapinha nas costas.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. A escolha é sua, igreja. Você pode ter um governo como Nabucodonosor, mas a escolha é sua. Você pode ter um Nabucodonosor tentando te oprimir. Você pode ter um Nabucodonosor que matou toda a sua parentela, que matou o seu filho, que matou o seu marido, que matou alguém da sua família. Mas a escolha hoje de ser alguém melhor é sua. A escolha hoje de fazer alguma coisa para mudar essa situação que você está vivendo é sua. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? O problema é que começamos muito bem. Começamos muito bem. Começamos a jejuar muito bem. Começamos a ler a Bíblia muito bem. Mas quando chega na metade, começa a pesar um pouco. Aí você já diminui. Aí passa da metade, você começa a dar desculpas. Aí quando está finalizando tudo, para dizer assim, sim, porque eu vi que foi isso, com essas palavras, as minhas palavras interpretando aqui o que Nabucodonosor disse para eles, porque ele disse para eles que a partir daquele momento eles serviriam ao rei, serviria o reino. E com as minhas palavras eu fiquei pensando assim, falando para mim mesmo, meu Deus, o Senhor abate o inimigo. O Senhor coloca palavras na boca do inimigo para falar comigo. O Senhor coloca palavra na boca do inimigo para falar com o povo do Senhor. Meu Deus, como a igreja está cega. Meu Deus, como a igreja está surda. Porque se temos um prefeito, ele é o pior, ele é ruim, e só fala o pau e mete o pau e blá blá blá. E o presidente nem se fala, e o seu patrão nem se fala. Porque tudo na sua vida é um caos. Tudo na sua vida nada é bom. Tudo na sua vida é um problema. Tudo na sua vida a culpa é dos outros. Tudo na sua vida é alguém que fez com você. Você nunca fez nada. Tudo na sua vida é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa. Tá, querido? Mas o que você vai fazer com isso? Qual é a sua decisão hoje? Porque Ele já veio. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele é Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Os meus pés queimam como fogo. Ele já fez. Quem está em falha com Ele é você, igreja, não é Ele. Quem está envergonhando o Evangelho somos nós, não é Ele. Quem está perdendo a referência de igreja somos nós, não é Ele. Quem está perdendo a aparência, a graça, somos nós, não é Ele. Ele diz assim: toma o meu fardo que é leve, filho, e me dá o teu que está tão pesado. Ele diz à igreja: filho, me dá o seu, é pesado demais para você, eu sei. Me dá o teu e toma o meu que é suave e leve. Ele sabe, igreja, o que você está vivendo. Ele sabe o que a igreja está passando.
Mas o problema é que nós não decidimos mudar a situação. O problema é que nós queremos continuar da mesma forma. No nosso mundo de culpar os outros sem fazer nada, no nosso mundo de dizer que não tem mais nada a fazer se você pode fazer tudo. Oh, queridos, não tem mais nada que presta nesse mundo a não ser as vidas que estão lá fora olhando para mim e para você. Mais nada presta. O mundo quer te manchar com o pecado. O mundo está doido para colocar a mão em você e te manchar. Satanás está doido para roubar a sua casa. Satanás está doido para destruir a sua família. E se você hoje não tomar a decisão de mudar e manda dizer o Senhor, que tem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar uma decisão hoje. Hoje, é hoje. Você não precisa abrir uma porta, não. É uma brechinha pequenininha. E ele vai entrar de voadora na sua casa. Tome cuidado. Daniel ganha o coração daquele homem. O reino exigia sabedoria. O reino exigia discernimento. O reino exigia amor. O reino exige perdão, igreja. O reino exige olhar de misericórdia. Como podemos dizer que amamos a igreja de Cristo, mas não temos misericórdia do nosso irmão, não temos olhares de misericórdia pelo nosso irmão? Como falamos que somos igreja, mas nós não conseguimos perdoar? Mas pastora, me feriu. O que você vai fazer com essa ferida, meu irmão? Se você foi ferido, você também fere. Pastora, eu fui abandonada pelo meu pai. O que você vai fazer com isso, meu irmão? Pastora, eu fui abandonada pela minha mãe. Querido, o que você vai fazer com isso? Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos de idade. Ele me abandonou. Eu não vou ficar aqui lamentando, até porque ele já morreu. Mas eu nem sabia porque ele foi embora. Mas conhecendo Jesus, ele disse: vai, pede perdão para o teu pai, porque você o odeia, mas ele é o teu pai. Eu decidi. Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha de amar um homem que me abandonou. Eu fiz a escolha, querido. Você faz a escolha da vida que você quer ter. Se você quer continuar com essa vida miserável, você continua com essa escolha que você está tendo. Mas se você quer dar um passo de mudança, de viver o evangelho, de sangrar pelo evangelho, de morrer se for necessário por esse evangelho, de cuidar da igreja até que ele volte, de cuidar da sua liderança até que ele volte sangrando, de cuidar dos seus filhos até que ele volte sangrando, de crer na promessa que não acontece na sua vida até que ele volte sangrando. Não senta em qualquer mesa.
Não coma o que o mundo está te oferecendo. Parece ser gostoso, mas o fim dele é morte. A aparência é linda, mas o fim dele é morte. As pessoas que estão lá, aparentemente elas estão bem, algumas bem-sucedidas, outras felizes. Mas eu quero te dar um conselho, igreja. Não tenha inveja deles. Continue sangrando. Continue chorando. Continue comendo da comida que o céu está te enviando. Continue, continue, continue. Não aceita uma intimidade com Deus de 10 minutos. Não aceite uma intimidade com Deus de pouco tempo. Não aceite em dar para Deus o que sobra da sua vida. Não aceite dar migalhas para o Senhor. Ele não precisa disso. Nem foram tantos dias, né, queridos? Jesus foi 40 dias no monte. Daniel e seus amigos 10 dias. Às vezes o Senhor pede um jejum de um dia, e a gente lamenta tanto. Às vezes o Senhor pede algo nosso e lamentamos tanto. Teve uma luta na minha vida. Hoje eu estava até compartilhando com uma irmã que eu tive que viver um propósito com Deus 6 meses, só eu e Ele. Mas dentro desse propósito eu vi a minha família ter livramento de morte. Dentro desse tempo, eu e a minha casa estamos aqui. Eu e a minha família estamos aqui. Porque dentro desses 6 meses, quantas vezes eu vi o meu marido quase desistindo. Eu vi quantas vezes o inimigo se levantando e eu dizendo: Deus, o Senhor está aqui. E talvez para alguns não faça diferença, mas para mim fez, e eu ando debaixo da ordem dele, querido. Se ele falar é, pronto. Foi um paninho de saco comprado ali no Lili, e ele falou assim: sem costura, só cortado. Eu disse: Deus, sem costura? Sem costura. Só corta onde entre os seus braços e a sua cabeça. E foi os momentos que eu mais fui convidada para ser madrinha de casamento. Foi os momentos que eu recebi tantos convites. Mas eu disse: Deus, eu tenho uma causa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um marido. Deus, Ele não vai desistir. Deus, eu não estou fazendo pelo Anderson, eu estou fazendo pelo reino. Deus, o Senhor me chamou à minha casa. O Senhor disse que a minha casa é propósito do Senhor. Eu não estou fazendo por Ele, eu estou fazendo pelo Senhor. Ele é a resposta daquilo que o Senhor quer, mas é pelo Senhor, é pelo teu reino. Porque quando você entende isso, meu irmão, você tira a visão das coisas. Você para de jejuar para a porta abrir. Você para de jejuar só quando você precisa de uma cura. Você para de fazer as coisas só quando você... Já viu aquelas pessoas que só buscam Deus quando as coisas apertam? Você para. Sabe por quê? Porque você entende que servir a Ele, eu vou fazer, Senhor, mas é para que o teu reino responda aqui na terra. Eu vou fazer, Senhor, mas é para que o teu reino se manifeste aqui na terra. Eu vou fazer, Senhor,
Os meus filhos não precisam saber, o meu marido também não, mas o reino do Senhor será manifestado na minha casa. O reino do Senhor será manifestado nessa terra, porque eu creio na tua palavra. Seja uma resposta do reino, e os seus filhos serão uma bênção. Seja uma resposta do reino, e o seu marido será uma bênção. Seja uma resposta do reino, e a sua esposa será uma bênção. Alguns historiadores dizem que Daniel foi bem mais sábio do que Saul. Não sei se isso é verídico. Do que Saul não, do que Salomão. Porque Salomão pediu sabedoria para cuidar do povo. Agora Daniel, ele nem pediu. Daniel não pediu nada. O Senhor encontrou graça. Queridos, eu quero que o Senhor encontre graça em mim. Eu não quero pedir nada não, eu quero que o Senhor encontre graça em mim. Coloca sobre os seus pés. Qual é a graça que Deus pode encontrar na sua vida hoje? Qual é a graça, jovem? Porque Daniel era um jovem, e os seus amigos também eram jovens. Qual é a graça que você quer que Jesus encontre na sua vida? Não queira a graça de homens, não queira graça das pessoas. Você precisa cair na graça de Jesus. Você precisa entender que a graça é do Senhor Jesus. Ele, para te conceder, Ele precisa achar graça em você. Feche os seus olhos. Eu tenho alguns minutos e eu não quero chamar ninguém aqui no altar para aceitar Jesus hoje. Se você quiser aceitar Jesus, depois do culto você me procura um dos pastores. Mas eu quero chamar você aqui no altar, você que quer tomar uma decisão hoje com o Senhor. Você precisa tomar uma decisão hoje com Deus. Você é crente, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Queridos, eu precisei tomar uma decisão na minha vida lendo essa palavra e o Senhor falando comigo. E na noite, diante do Deus que eu sirvo, que está nesse lugar, no dia, na tarde que Ele falou comigo, o título dessa mensagem, na noite que eu dormi, eu tive um sonho de um demônio pegando uma sacola, e a sacola estava bem pesada, e eu não sei onde que esse demônio estava, porque na visão que o Senhor me deu, esse demônio, ele saía na porta de saída, e o Senhor só me mostrava ele indo embora. Às vezes achamos que aceitamos Jesus, temos uma vida com Ele, mas tem tanta coisa, irmãos, que precisamos decidir mudar dentro de nós. Tem tanta rapina em nosso coração, tem tanto joio dentro de nós. E se você quer, eu já estou aqui. E Ele mandou um demônio embora. Eu tenho certeza que aquele demônio era algo sei lá onde que ele estava, mas ele estava na minha vida. Ele estava me perturbando. Tinha hora que ele se levantava, mas ele pegou tudo que era dele e foi embora. Porque aquele dia eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Deus, eu nunca disse para o Senhor que eu fui perfeita. Deus, eu nunca disse para o Senhor que eu sou boa. Senhor, eu firo meus irmãos, Senhor. Como eu sou imperfeita. Eu magoo os meus irmãos, Senhor. Eu magoo o meu pastor. Eu sou, às vezes, vem um espírito de rebeldia, Senhor. Deus, me ajuda.
Se você não quiser vir no altar, pode se ajoelhar aí na sua cadeira, pode ficar à vontade, mas decide nesta noite sair daqui e viver um evangelho puro. Decide nesta noite, querida igreja, ser imitador do Senhor Jesus e sangrar por Ele. Você tem um milagre na sua casa. Não troque o seu casamento por migalhas. O seu casamento não é problema, mas você é resposta do céu para o conserto do seu casamento. Recalabaxere canterebalabacantaraia. Você não é seco, você não é seca. Você não é órfão.